Então, boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje para mais uma palestra das Conversas Neuromusicais. Hoje com o professor Myron Piccolo. O professor Myron Piccolo é professor na Universidade de Harvard, também professor adjunto na Universidade de Columbia, nos Estados Unidos. O professor Myron Piccolo é natural de Arapongas, no Paraná. Acho que temos alguns participantes aqui, né, do Paraná também. É, é mestre em análise do comportamento pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em psicologia pela Universidade de Friburgo, na Suíça. E, como analista comportamental, tem se dedicado a investigar como as recompensas podem melhorar a vida de grupos historicamente marginalizados, como pessoas com distúrbios psiquiátricos, imigrantes e refugiados. Além do seu trabalho acadêmico, o professor Myron colabora com ONGs e membros da comunidade para criar recursos de saúde mental baseados em evidências científicas para pessoas em situação de risco. E, atualmente, o foco de pesquisa do professor Myron é nos potenciais benefícios da música comunal, que é a música cantada em conjunto, na saúde mental, bem-estar e desenvolvimento de crianças e jovens nessas comunidades. E, além disso, no currículo paralelo, né, do professor Myron, o professor Myron também é ator, cantor, né? Bom, depois ele pode falar um pouquinho disso também. Tentando. Inclusive, tem Então, uma audição para enviar hoje. opa! Então vamos lá, Myron, muito obrigada por aceitar o convite para participar desse nosso projeto de extensão, as Conversas Neuromusicais. A palavra é com você, então. Obrigado, Patrícia. É um prazer. Deixa eu compartilhar aqui. É um prazer mesmo. Ainda mais depois de ter passado alguns dias da semana passada com vocês. Já tô com saudade. Pois é, obrigado pela introdução. A minha pesquisa, eu acho que desde antes do meu doutorado, eu tenho focado em recompensas, né? E aí a gente pode conversar um pouco mais sobre isso. Eu posso dizer para vocês o que eu quero dizer quando eu estou me referindo à recompensa. Em inglês é reward, e eu acho que eu não sei se eu já tinha ouvido esse termo em português para se referir isso, se referir a esse tema, mas a recompensa se refere a tudo aquilo que a gente precisa para sobreviver e que gera comportamento de aproximação, né? Como, por exemplo, comida, sexo, dinheiro. E na minha pesquisa eu tenho proposto. E aí existem vários tipos, né, de recompensa. Existem recompensas ah, que são, por exemplo, recompensas monetárias, e aí o dinheiro e outras coisas parecidas. Existem recompensas sociais também. E a minha proposta é que, potencialmente, música comunal funciona como uma dessas recompensas sociais. E, bom, eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre o que a gente tem feito, qual a proposta para avaliação desse tema e desse conceito que a gente está propondo investigar aqui. E se vocês tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade, podem interferir a qualquer momento, tá? Não sei, Patrícia, como que vocês fazem, se a pessoa pode mandar direto a pergunta ou abre o microfone e fala, como Fica vocês preferirem. como você preferir, Myron. Se você quiser que as pessoas mandem pelo chat só durante a sua fala, pode ser assim, ou se você preferir interagir diretamente com você que manda. Não, pode ficar à vontade. Então, se você tiver alguma pergunta, eu acredito que o Zoom tem a opção de levantar a mão e tal, e aí você pode perguntar. Isso. Em inglês, a gente tem uma expressão que a gente chama de, não sei se vocês já ouviram falar, pesquisa em inglês é research. E a gente brinca em inglês que, na verdade, research é me search, né? Se referindo ao eu. E essa pesquisa vem muito como um me search. Na época, todo mundo passou por né? Todo mundo experimentou coisas muito difíceis durante o Covid. E comigo não foi diferente. E em um momento de muita dificuldade emocional e psicológica, em vários sentidos, eu acabei indo para um aniversário de uma brasileira
que eu tinha acabado de conhecer. Isso foi bem quando aqui as coisas na pandemia começaram a ficar mais rígidas logo no começo, em março de 2020, e foi só em setembro de 2021 que a gente começou a voltar um pouquinho ao normal, no sentido de ter ajuntamentos de pessoas ainda com máscara, né? E eu fui no aniversário. Acho que não é pergunta, né? E aí, nesse aniversário, todo mundo começou a cantar uma música, começou a cantar a música Ana Júlia. Ah, e aí todo mundo começou a cantar junto e eu percebi como aquilo me fez um bem assim instantâneo, um bem agudo, né? Não sei o impacto disso ao longo termo, a gente está tentando ver isso agora, mas foi onde eu foi onde eu tive a curiosidade para começar a pensar sobre esse tema e sobre essas músicas que tinham ou têm o poder ou a capacidade de regular a, as nossas emoções, ou de auxiliar no processo de regulamentação ou de regulação das emoções. Foi quando eu comecei a pensar nesse conceito de música comunal que eu quero apresentar para vocês, ver, né, ter muito feedback, estou super aberto a feedback de vocês. Esse é um campo que a gente tem, eu acho que tem muito pouca pesquisa, inclusive a gente tem pouquíssima pesquisa, mas são coisas que a gente está propondo para ver se faz sentido continuar. É só uma breve introdução. A música está presente em várias comunidades, se não em todas as sociedades ao redor do mundo. E pode ser um sinal de habilidade fisiológica. Tá tudo em inglês, me desculpa, mas só acompanhando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar. Mas a música pode ser, ou a habilidade de fazer música pode servir como um sinal de habilidade fisiológica, né? De aptidão fisiológica. É um meio de comunicação social, emocional, é um meio para aumentar a coesão social e até promover coesão social, né? É muito comum em ambientes. ah, eu tive no Brasil semana passada e fui na casa de uma prima minha. No dia que eu cheguei, eles contrataram uma dupla sertaneja para cantar num churrasco. E aquilo é fenomenal, né? Todo mundo tá ali comendo, tá ali naquele ambiente, começa a tocar uma música que todo mundo sabe, todo mundo para e começa a cantar junto. Quando você vê, um tá te abraçando, ou você tá abraçando o outro e cantando assim. Eu acho que isso é um sinal, né, de como a música pode promover a coesão social. Como eu disse para vocês, a música em si é uma recompensa, né? Então, por exemplo, quando a gente olha para respostas a músicas preferidas de pessoas, a gente vê que existem regiões no cérebro que são muito ativadas todas as vezes que recompensas todas as vezes, se você mostra uma imagenzinha de uma recompensa para alguém dentro de um scanner, a probabilidade de que algumas dessas regiões que processam recompensa vão ativar ou vão ser recrutadas é muito grande, né? E com música não é diferente. Música, principalmente música preferida, tem essa capacidade de evocar esse tipo de resposta que é muito parecido com comida, com dinheiro e outras recompensas. Né? A nossa proposta aqui é que, além da música preferida, potencialmente essas músicas comunais também podem funcionar como esse tipo de recompensa. A gente não está bem na fase de testes ainda, então a gente não tem essa hipótese que a gente está testando nesse momento, tá? É uma forma de lidar com situações difíceis, né? Talvez muita gente aqui vem para a música porque percebeu que estava passando alguma coisa, alguma situação muito difícil e botava um fone ali, ou chorava, ou se alegrava e usava a música como forma de lidar com essas situações difíceis, né? Música também ela é usada como esse meio de escape, de experiências transcendentais, né? Talvez muita gente aqui tem experiências, né? Acho que principalmente no Brasil, ah, eu acho que isso é um pouco mais comum de ter essas experiências religiosas em um contexto religioso de igreja. E aí a música está sempre presente, como uma forma de conexão com o divino, né? Então, foram. O que eu estou tentando mostrar para vocês aqui é o caminho que eu fui chegando para pensar nesse conceito de música comunal
para ver se faz sentido para vocês. Você pensar, né, igreja, o momento em inglês tem até a expressão worship, que denota momentos específicos em que está todo mundo cantando em comunidade, e é como se fosse assim, uma relação mesmo direta com o divino, onde, né, a figura de Deus vem, intervém e se relaciona ali com as pessoas, e as pessoas têm experiências transformadoras. Acho que uma das primeiras vezes que eu tive uma experiência com música comunal que não foi religiosa foi. Eu sou brasileiro, mas eu falo que eu sou um brasileiro fajuto. Eu sei que tem gente do Paraná aqui também, mas no Paraná eu acho que, pelo menos de onde eu venho, a nossa cultura, quando as pessoas pensam em Brasil aqui nos Estados Unidos, por exemplo, ninguém pensa na cultura que eu tinha no meu interiorzão do Paraná. Então a gente tem uma cultura que é muito europeizada. E, mas enfim, então eu acho que eu sou um brasileiro fajuto. E uma vez eu fui assistir um jogo do Palmeiras aí em São Paulo, porque eu estava em São Paulo fazendo uma pós na época. E eu ia para São Paulo uma vez por mês, falei, vou aproveitar para assistir o jogo. Mas eu não tenho uma história com futebol como talvez a maior parte dos brasileiros tem, né? Tanto o Palmeiras nem é o time do meu pai. Ah, e aí, antes do jogo, a gente estava num shopping ali do lado do estádio, tava almoçando, e aí um cara levantou no meio da praça de alimentação e começou a cantar o hino do Palmeiras. Que ele começou a cantar o hino do Palmeiras, todo mundo começou a cantar o hino do Palmeiras. E aquilo me fez chorar, ele me botou num estado de emoção tão grande que era muito parecido com o que eu experimentava dentro da igreja. Só que dentro da igreja eu tinha todo um histórico para isso, né? E com o futebol eu não tinha nenhum histórico. Mas de alguma forma aquilo mexeu comigo. Então vai guardando tudo isso na sua cabeça para você tentar, ou para eu tentar te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer com música comunal. Ah, bom, isso aqui eu só quero essa última coisa. Está presente em todas as culturas. E na maior parte dessas culturas, se não em todas, o que a gente vê é que as experiências musicais são geralmente comunais. Então, elas acontecem também de maneira isolada, né? Você pode usar a música para si mesmo, mas em muitas comunidades, essas experiências musicais são comunais. E eu não sei se vocês já ouviram falar dos baiacas, que são um grupo de pessoas indígenas na África Central. E eu acho que eu vou botar esse vídeo só porque eu acho super legal mesmo. Em muitas dessas comunidades, a prática musical, ela vem com dança, combinado com dança automaticamente, né? Eu sei que o Maércio, se eu não me engano, trabalha com dança, e talvez é o interesse. Em algumas dessas comunidades, ela está sempre acompanhada desse movimento e dessa dança. Quando você olha para os baiacas, por exemplo, você vê algumas coisas ah, que essa música geralmente traz. Então, traz essa sensação de pertencimento e de coesão social, é uma expressão cultural e também de preservação da cultura e da história desse povo. Ritual, cerimonial, ela tem toda uma função de integral ali para cerimônias, por exemplo, como nascimento, casamento, ritos funerários, coisas desse tipo. Também está muito associada à saúde e bem-estar. Isso é uma coisa que eu tenho pensado, uma das disciplinas que eu dou aqui chama Perspectivas Interculturais sobre o Trauma. E uma das coisas que a gente faz é refletir nessa disciplina sobre como uma boa parte da psicopatologia, da psiquiatria, não uma boa parte, praticamente toda ela é ocidental. Ah, né, a gente tem aqui a CBT, a TCC, né, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, que é super popular para tratar transtornos mentais de tudo quanto é tipo, ao ponto de as pessoas, né, então, por exemplo, acontece
um desastre natural em algum lugar na África e psicólogos americanos ou europeus vão para lá para tentar dar apoio usando essas práticas ocidentais como o TCC. E uma das coisas que a gente discute é que isso não faz muito sentido, né? Faz sentido aqui porque mais de 90% do que a gente sabe da psicologia é feito com pessoas brancas que moram no Ocidente, moram em países ricos, democráticos, industrializados, então não representa necessariamente o resto do mundo. E eu gosto de olhar para a música, especificamente esses rituais de músicas comunais, como essa forma de cura mesmo e bem-estar. Se você pensar que essas comunidades têm sobrevivido ao longo dos séculos e milênios, sem CBT, sem ah, remédios para transtornos psiquiátricos, é porque dentro da cultura, possivelmente eles desenvolveram estratégias para lidar com essas dificuldades emocionais e todas as questões que surgem da vida humana. E eu acredito que a música é uma dessas ferramentas, né? E também, como a gente vê, comunicação com o espiritual, com rituais, etc., a resolução de conflito e até aspectos econômicos, ah, por exemplo, como turismo e práticas em troca de dinheiro e coisas assim. Aqui nos Estados Unidos, o pessoal usa, para se referir a esses grupos, usa muito a expressão étnica. Então dizem esses grupos étnicos. E logo que eu cheguei aqui foi uma coisa que eu comecei a questionar muito, né? Acho que o fato dessas populações ou desses... O que não é americano ou o que não é branco é visto como étnico, né? Não é só o que não é americano, porque é engraçado que eles nunca se refeririam a um restaurante francês, por exemplo, ou a um restaurante italiano como um restaurante étnico. E aí um dia falaram para mim, na verdade, eu tô contando, né? Um dia falaram, vamos jantar em algum restaurante étnico hoje à noite. Ah, e aí eu brinquei, falei, vamos. Onde? McDonald's? E aí aquilo foi um negócio tipo, calma aí. Puxa, verdade. Eu vou mostrar para vocês um vídeo de uma cultura étnica. Eu não sei se eu estou sendo redundante dizendo a palavra cultura e étnica, que é muito interessante. As pessoas se juntam em um lugar e ali nesse lugar, em determinado momento, todas as pessoas começam a cantar a mesma música e elas vão à loucura. E eu brinco com os meus alunos usando a palavra étnica, mas o que você vai ver aqui, na verdade, é um vídeo de um jogo de beisebol aqui em Boston, do Red Sox. Quando eu comecei a pensar nessa hipótese de testar esse conceito de música comunal, para mim era muito claro o ambiente igreja, por exemplo, né? Então, na igreja, todo mundo vai e canta. Eu participei, a última igreja que eu participei, na Suíça, era uma igreja super famosa, chama Hillsong, e tem uma cultura de música muito grande. E aí era aquele momento, a gente começava a cantar, era uma festa, e você sentia muito bem. Mas quando eu comecei a me propor a estudar isso, eu pensei, acho que talvez uma das variáveis confundidoras mais complicadas que eu teria em avaliar esse contexto dentro da igreja, ou a música comunal dentro da igreja, seria a fé. Que apesar de você ter alguns questionários para medir fé, ah, acho que, não sei, seria muito complicado a gente tentar uma medida mais pura e experimental de música comunal dentro de um contexto de igreja. E, bom, eu tô em Cambridge já faz 5 anos, e aqui tem essa cultura do beisebol que é muito grande. Inclusive eu fui no estádio algumas vezes para poder
esperar esse momento da música. Não sei se tem gente que gosta de beisebol aqui, já me perdoa. É um jogo muito chato, achei muito chato. Achei tão devagar e, e a primeira vez que eu fui tava frio também, tava começando a ficar frio, então pode ser que seja isso. Mas beisebol tem 10, o que eles chamam de innings. E aí tem a parte de cima do inning e a parte de baixo do inning. E no sétimo inning, em todos os jogos de beisebol dos Estados Unidos, eles cantam uma música que chama Take Me Out to the Ball Game. Vou mostrar para vocês um pedacinho depois. No oitavo inning, aqui no Red Sox, aqui em Boston, eles cantam Sweet Caroline. E é uma experiência fenomenal, de todo mundo cantando junto. E aí né, você percebe aquela mudança aguda, assim, existe alguma coisa que te dá uma alegria quase que como se fosse um high, né? Potencialmente essa descarga dopaminérgica que te faz sentir bem, e etc. E eu comecei a pensar em tudo isso junto, e foi esse contexto que a gente escolheu para começar a testar. Será que vale a pena investigar, primeiro, esse tópico que a gente tem chamado de communal music, ou música comunal, que a gente tem definido como músicas que são cantadas por todas ou pela maior parte das pessoas em um determinado ambiente. Então, por exemplo, nesse jogo do Red Sox, a música Sweet Caroline possivelmente é uma música comunal. Ou dentro da nossa definição, da nossa operacionalização do conceito de música comunal, ele é uma música comunal porque a maior parte das pessoas que está no estádio canta essa música junto, né? Se eu fosse pensar no Me Search, que eu comentei com vocês no começo, para aquele ambiente, Ana Júlia era uma música comunal, né? E aí, talvez, aqui nos Estados Unidos, principalmente nessas escolas que são chamadas de Ivy League, que é uma competição de esportes, principalmente, que são consideradas as melhores universidades dos Estados Unidos. Cada universidade tem uma música de guerra, né? Ou a fight song. E aí, você vai num jogo Harvard versus Yale, você vai ouvir a comunidade de Harvard cantando muito forte a música do Crimson, e todo mundo se identifica, e aquilo, além de promover coesão, traz essa sensação de bem-estar. Pensando nisso, deixa eu só ver se não foi uma pergunta. Seria equivalente à torcida do Flamengo cantando domingo. Domingo, possivelmente. Domingo é uma música ou como é que é, Gisele? Não? Música. Pois é. Então tá lá toda a torcida e de repente começa a cantar e aquilo se torna comunal porque está sendo experimentado enquanto um grupo. Domingo eu vou ao Maracanã. Eu não conheço, mas super interessante. Foi uma das coisas que eu pensei no começo. A gente estava pensando em fazer o teste tanto aqui quanto no Brasil, e a gente estava pensando no contexto esportivo mesmo, de futebol aí no Brasil, e dos hinos de futebol e tal. Mas a gente teve muito problema com o comitê de ética e a gente acabou abandonando essa parte do Brasil no primeiro momento para esse estudo que eu vou mostrar para vocês. Por que que eu acho que isso tudo é muito relevante? Porque o jeito que as pessoas usam música, ele pode ser saudável ou não saudável, e a forma saudável leva a uma conexão social maior e mais autorreflexão. Era um samba da União da Ilha, sempre cantou. Super legal isso. E sim. Então acho que esse seria a Domingo eu vou ao Maracanã, seria uma música comunal para o pessoal do Flamengo. Para mim, por exemplo, não teria efeito possivelmente nenhum se eu ouvisse a música, porque ela não me traz nenhuma memória desse contexto comunal. Ah, e foi pensando nisso e pensando, bom, a música pode ser usada para impactar a saúde mental. A gente tem uma crise aqui nos Estados Unidos, e eu imagino que no Brasil é a mesma coisa, muito grande, de que existem muitas pessoas precisando de acesso à saúde mental ou de tratamentos e não tendo acesso, porque a fila é muito grande. Eu comentei, eu estava com a Patrícia, com a Tenília, a Mariana, esses dias atrás, e
E uma coisa que a gente estava conversando sobre é como aqui no consulado de Boston, nos Estados Unidos, tem mais de 500 mil brasileiros registrados com o consulado. No mínimo, 100 mil desses estão em Massachusetts, né, que é o estado onde fica Boston. E eu fui fazer uma pesquisa esses dias, até por conta de uma briga que eu estou tendo com o Conselho de Psicologia aqui de Massachusetts, e só tem 7 psicólogos licenciados que falam português para uma população de brasileiros, só brasileiros, né? Sem pensar em pessoas de Portugal. Aqui tem uma comunidade muito grande de Cabo Verde também. ah, Sem pensar nessa outra população, a gente só tem 7 pessoas que falam português. Então a gente está vivendo uma crise e as pessoas estão mais depressivas e ansiosas do que nunca, né? A gente acabou de sair de uma pandemia que foi horrível para a maior parte das pessoas, e a gente não tem estrutura para dar acesso à saúde mental para essas pessoas. Música, né, fazendo assim, tentando fazer uma ligação, se vocês não acompanharem, por favor, questiona. Como eu disse para vocês, eu pesquiso muito os conceitos de recompensa. E eu pesquiso os conceitos de recompensa dentro da clínica. Então, uma coisa que a gente sabe, por exemplo, é que uma boa parte dos transtornos psiquiátricos, se não todos eles, tem um problema com relação ao processamento de recompensas. Então, você pega, por exemplo, pessoas com anorexia nervosa, né, principalmente mulheres, porque acaba tendo mais estudo com mulheres com anorexia nervosa. Uma coisa que a gente vê é um mau processamento de recompensas. Por exemplo, a comida não chama atenção como deveria chamar, como chama em pessoas sem anorexia nervosa. Agora, imagens, por exemplo, de um estômago reto e chapado, isso chama muito mais atenção em pessoas com anorexia nervosa do que em pessoas sem anorexia nervosa, né? Mostrando aí, a gente chama de scaling hypothesis, que um está mais do que o outro, e isso não é o padrão dentro das pessoas sem esse transtorno psiquiátrico. Você tem, por exemplo, na depressão, uma sub-resposta a várias recompensas, né? Inclusive monetária, comida, inclusive recompensas sociais. Uma das propostas de intervenção dentro dessa clínica né, psiquiátrica que está focada na recompensa é usar tudo que a gente entende da neurociência e de recompensas, de processamento de recompensas, aplicar isso para o tratamento. Porque se eu sei, por exemplo, uma das regiões no cérebro, não sei, né, se tem alguém aqui interessado em regiões de cérebro, mas tem uma das regiões do cérebro que é mais recrutada quando recompensas estão sendo mostradas, e é chamada de ventral striatum, estriado ventral, em português, é isso? Estriado ventral, por exemplo, está sempre sendo recrutado. E a gente vê que existe uma sub-resposta, uma resposta mais fraca, a várias recompensas em pessoas com depressão. Então, uma proposta nova de tratamento que tem tido é usar recompensas para tentar atingir esse lugar, tentar estimular, por exemplo, o estriado ventral a partir de experiências de recompensa. Foi pensando nisso que a gente começou a propor o uso da música comunal. Primeiro, tentando investigar, será que música comunal funciona de fato como uma recompensa, e talvez uma recompensa social, né, pela questão de você estar ali, experimentar isso dentro de uma comunidade? E se sim, seria possível usar essas músicas comunais para como recompensa para motivar ou para, de alguma forma, buffer, melhorar a saúde mental de pessoas em situação de risco, né? O objetivo principal que eu tenho com esse estudo, na verdade, é que a gente comece a aplicar essas músicas comunais em pessoas principalmente aqui, no caso, com imigrantes e refugiados que têm muito menos acesso a recompensas do que pessoas locais, por várias questões que a gente pode discutir. Bom, foi olhando para toda essa literatura que, primeiro, a gente fez um teste inicial para ver, será que música comunal dá alguma diferença em marcadores de saúde mental ou marcadores de bem-estar?
E segundo, a gente começou a olhar para a literatura e pensar, será que a gente consegue colocar essa música comunal dentro de uma proposta de intervenção? E é isso que eu quero falar um pouco para vocês, né? Na verdade, já estou falando, eu prometo que vai ter tempo para a gente conversar. Então, e foi pensando nisso tudo que vou falar para vocês então do primeiro estudo que a gente rodou, que foi um estudo piloto, que a gente chama aqui de Community Social Exclusion. Eu quis olhar para o contexto de exclusão social justamente porque imigrantes e refugiados têm um experimentam mais exclusão social. O que a gente fez a princípio foi rodar um piloto. A gente recrutou pouco mais de 200, acho que cerca de 300 pessoas que se reportam, que se dizem fãs de beisebol. A gente usou uma plataforma online que tem aqui para recrutar e você consegue fazer o filtro e dizer, eu quero só que você envie isso para pessoas que são fãs de beisebol. E a gente fez algumas perguntas, e as perguntas foram: alguma música vem na sua mente quando você pensa da última vez que você foi assistir um jogo de beisebol? Se sim, qual música? Isso foi uma questão aberta. Para cerca de 50%, pouco mais de 50% desses participantes disseram essa música Take Me Out to the Ball Game, que eu nunca tinha ouvido. Não sei se alguém ouviu. Eu vou colocar aqui para vocês ouvirem. With the crowd, buy me some peanuts and cracker jacks. I don't care if I ever get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. For it's 1, 2, 3 strikes, you're out at the old ball game. Alguém já tinha ouvido essa música? Eu nunca tinha ouvido também, mas eu achei muito interessante que, né, foi um grande número. Era uma questão aberta, e aí, porque a princípio eu ia usar Sweet Caroline. Foi interessante que todas as pessoas, se não me engano, todas as pessoas que disseram que eram do Red Sox, que eram fãs do Red Sox, disseram que Sweet Caroline vinha à mente quando elas pensavam na última vez que foram ao estádio. Mas quando você misturava fãs do país inteiro, né? A maioria falou Take Me Out. Aí eu usei a música Take Me Out to the Ball Game. Como a gente tinha recursos muito limitados para esse primeiro estudo, a gente não gravou uma música controle que talvez tivesse as mesmas características, sabe, de acordes e coisas assim, mas a gente teve uma outra música controle que as pessoas foram, as pessoas do grupo controle ouviam ao invés de ouvirem a Take Me Out. O que a gente estava vendo aqui era testando essa hipótese. Será que a música comunal pode proteger o afeto em situações de exclusão social ou de ostracismo social? Só para vocês entenderem, deixa eu só passar aqui. Como que a gente criou essa situação de ostracismo social? Em psicologia, a gente acaba fazendo muito isso de manipular as variáveis para você tentar atingir um determinado ou específico estado. Então, uma coisa que a gente fez foi criar, esse é um sistema que foi validado em 2014. Existe o mais comum, o mais conhecido de ostracismo geralmente é aquele cyberball, que é um joguinho que as pessoas acham. É um joguinho de jogar bola um para o outro e aí o nosso participante fica excluído, não recebe muito a bola. Aqui a gente usou esse social media ostracism paradigm, que o participante cria um perfil falso, ele não sabe que é falso em uma rede social, a gente diz que ele está sendo conectado com outras pessoas e ele ganha um like, enquanto ele pode curtir todos e as pessoas ganham mais. O que a gente fez foi, né, nessa condição, a gente tinha algumas medidas de pré-teste, a gente fez o paradigma de exclusão social, e aqui a gente apresentou ou a música comunal ou a música controle, e aí a gente tinha algumas medidas repetidas de pós-teste. Para eu ser mais rápido aqui, eu vou mostrar para vocês o que a gente encontrou. Então, aqui nesse gráfico, a gente tem o valor do afeto, né? Então, aqui, afeto positivo na primeira parte, afeto negativo. Aqui, para pessoas na condição da música comunal,
E aqui a gente tem a mesma coisa, mas para a condição de controle. Afeto positivo, afeto negativo. E uma coisa que a gente viu é que para as pessoas que ouviram música comunal, a gente não viu nenhum efeito no afeto negativo, né? Então você pode até focar mais nessa parte aqui do afeto positivo, que são os dois primeiros, tá? Uma coisa que a gente viu é que, enquanto para o pessoal que ouviu a música controle, o afeto positivo diminuiu, o pessoal que ouviu a música comunal, o afeto ficou relativamente da mesma forma. E a gente olhou para isso como, pô, então acho que esse conceito aqui talvez valha a pena ser investigado. Tem várias coisas que a gente precisa consertar, ou várias limitações desse primeiro estudo, que a gente está visando corrigir num próximo. Ah, mas, ainda assim, o fato da gente ter encontrado esse resultado, principalmente para afeto positivo, foi muito promising. Aí a gente foi explorar uma relação que a gente acreditava, né? É que existia alguma coisa que era o fato de você sentir pertencente, ou esse senso de conectividade que estava modulando um pouquinho dessa resposta. E a gente achou isso. Então a gente viu que, por exemplo, o tanto que as pessoas se sentiram rejeitadas durante o paradigma social estava relacionado a sintoma, relacionado à alegria ou à positividade que elas reportaram. Quando a gente controlou isso pela sensação de conectividade, a gente perdeu essa relação, né? Sugerindo que era esse sentimento de conectividade que estava mediando essa relação entre a rejeição que as pessoas sentiram durante o nosso paradigma social e os sentimentos de positividade e alegria. Bom, baseado nisso, eu acho que eu vou parar, né, Patrícia, para a gente poder conversar. O que você acha? Ou vai mais alguns minutinhos? Pode continuar mais um pouco, Myron. Mais uns 5 minutos, 10. Tá Ainda bom, teríamos mais 10 depois para conversar. tá bom. Aí foi pensando nisso, obrigado, que a gente começou a testar ou a pensar, como que a gente pode aplicar isso, ou testar isso de maneira mais direta, porque, por exemplo, a gente não tinha controle. A gente perguntou para essas pessoas se elas tinham cantado a música, por exemplo, e quantas vezes elas foram ao estádio e se lembravam de cantar essas músicas. E a gente só recrutou pessoas que tinham experimentado isso para essa segunda fase, do estudo. Mas a gente precisava controlar um pouquinho melhor, e aí é o que a gente tem feito. Na verdade, a gente acabou de finalizar essa primeira fase do projeto, até por isso que eu estava no Brasil. Na semana passada, em Campo Grande, eu estou vendo a Mari, está aqui, a Suelen também, que foram pessoas fundamentais para o desenvolvimento desse estudo e para a aplicação desse estudo, junto com toda uma equipe impressionante lá de Campo Grande, que permitiu a gente não só testar esse conceito, não sei o resultado ainda, a próxima conversa, a gente traz atualização dos resultados, mas a ideia foi propor uma intervenção musical que usasse ou que criasse um momento para que as crianças cantassem junto, sem a pressão de aprendizagem, porque, né, uma das coisas que a gente viu aqui no estudo piloto que um aluno meu rodou foi que quanto mais profissional o ensemble, menos o benefício. E um dos motivos, assim, mais análises qualitativas do que os participantes reportaram é que a pressão de tocar certo interferia muito no benefício que eles recebiam. Então a gente quis criar alguma coisa, né? E a música geralmente está nesse contexto infantil, em situações de aprendizagem, né? Então a gente quis tirar um pouco dessa pressão do aprender, criar um momento para as pessoas para as crianças cantarem juntos. A gente está fazendo isso com crianças de 4 e 5 anos aí no Brasil. E, né, além de colocar esses aspectos de música comunal, a gente quis colocar também algumas coisas com relação a movimento e ritmo, né? Pensando na literatura do campo. Então, por exemplo, mover junto, principalmente a música, traz todos esses benefícios aqui.
né, altos níveis de confiança, de cooperação, etc. Então é muito comum a gente ver, por exemplo, que bebês eles ajudam a, a, a probabilidade deles ajudarem o experimentador é muito mais alta se esse experimentador está se movendo junto com essa criança. Até em estudo com adultos, por exemplo, quando você pede para as pessoas reportarem quanto o outro pertence a si mesmo, quando apresentados esses gráficos na tela, uma coisa que eles mostram, por exemplo, é que ele se sente muito mais pertencente, ou ele sente que o outro pertence muito mais a ele quando eles estão movendo juntos com música, mais do que com metrônomo e mais do que com silêncio. E até o bem-estar, por exemplo, eles reportam que o bem-estar da pessoa de si mesmo, né, ou dessa figura que representa a si mesmo, é muito mais alto quando as pessoas estão movendo juntas, principalmente com música. Então, foi pensando nisso que a gente tentou elaborar um protocolo que envolve esses exercícios rítmicos, envolve o cantar junto, com o objetivo de potencialmente aumentar o senso de pertencimento e, como consequência, aumentar o senso de bem-estar e de saúde mental. A gente acabou de testar esse protocolo, a gente também está vendo aí, usando o FNIRS, que a Patrícia é expert junto com o João, o professor João Sato, para a gente ver, será que a música comunal, de alguma forma, tem alguma diferença da música familiar e da música desconhecida? A hipótese que a gente está testando com o FNIRS, né? Eu comentei daquela região do Ventures Striatum, com o FNIRS, infelizmente, não dá para a gente ir lá, mas uma outra região que é muito promissora com relação à recompensa é o córtex órbito-frontal, e é uma região que a gente está testando. A gente está vendo essa hipótese agora com o FNIRS, e a gente está super empolgado, porque a próxima fase a gente vai fazer em parceria com a Patrícia, com o pessoal do laboratório aí da Patrícia, a Tenille, a Luziane, não sei falar o nome dela. Luiziane. Louisiana. Louisiana, desculpa. Louisiana, para a gente ver se a gente vai replicar, né? Vai ver o que vai acontecer. Só aproveitar para encerrar, eu não quero. A gente pode conversar mais sobre isso se vocês quiserem, mas só apresentar algumas dessas pessoas incríveis que fizeram esse trabalho acontecer em Campo Grande, né? A Mariana está aqui, a Suelen também, e o pessoal daí da UFABC, que também pulou junto com a gente nessa aventura e ajudou a pensar nesse protocolo todo, e agora a gente está nessa fase aí de reestruturar e ver o que vai ser. Faz sentido para vocês? E tudo bem se não fizer, eu também estou tentando make sense de muita coisa aí. E aqui, se você quiser conectar pelo LinkedIn, a gente pode conectar por lá. Maravilha, obrigada, Myron. Agradeço. Vamos lá. Perguntas, pessoal? Fiquem à vontade para ou mandar pelo chat, se preferirem, se não puderem abrir microfone, câmera, mas fiquem à vontade para abrir câmera e microfone aqui para interagir diretamente, tá? Vou trazer o Bravo para motivar. Vem aqui, Bravo. Isso. Agora que ele é ativo. Eu estou tentando ensinar ele a cantar, mas não foi ainda. Vai ser o próximo vídeo no YouTube que a gente vai. Vou botar um monte de bulldog francês e pôr eles para cantar junto. Obrigado. Myron, boa tarde. Obrigado Boa tarde. pela apresentação. Eu até enviei um link do YouTube no chat. Eu não sei se vai, enfim, se vai ser interessante para você. Não é necessariamente de música comunal, mas é um vídeo que eles chamam de haka, ou haka, não sei. E eles fazem antes dos jogos. Nova Zelândia, né? Isso. E você já conhece, então?
Conheço. E eu Eu acho lembrei, fenomenal. é, é incrível porque assim, muitas pessoas acham que é uma performance para intimidação, e eu não acho que é para intimidação, eu acho que é para coesão do time. Eu acho que é para que o time se sinta mais coeso. Eu acho que essa aparente intimidação é um efeito colateral da coesão do time. E aí fiquei pensando nos desdobramentos disso, né? No aprendizado, mesmo em faixas etárias muito pequenas, que a gente se preocupa com essa relação coesa dentro de um espaço de aprendizagem e que pode se dar não pela atenção direta, mas por essa coesão, por exemplo, dada pela música. Não sei se faz sentido o que eu estou falando. Acho que sim, achei super interessante, Márcio, que você falou de é possível, potencialmente eles fazem mais por coesão. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Acho que o que eu conhecia era pensando na intimidação mesmo do adversário. Mas acho muito interessante a gente olhar para isso. Será que é o fato do grupo estar mais coeso e, que acaba levando a intimidação do adversário? Se pensar evolutivamente, um grupo que é mais coeso tem mais chance de sobrevivência, né? E a música acho que facilita isso, né? A gente conversando semana passada, né, Patrícia? Toda vez que a gente pensa em controle para a música, eu acho que é muito difícil um controle puro. Porque a música, naturalmente, parece que traz isso, né? E você pensar de alguma outra coisa que traz isso é difícil. Muito interessante, muito, muito interessante, Márcio. Legal, obrigado. Muito interessante. Seria muito interessante tentar olhar um pouco mais para isso, né? Oi, boa tarde. Boa Eu tarde. falo, eu falo aqui de Curitiba. Muito interessante a tua proposta, né? E me levou rapidamente eu sou da área da musicoterapia, né? Me levou rapidamente aos nossos princípios básicos ali, né? Que é justamente essa capacidade da música de integrar as pessoas, mas especificamente a música cantada. Eu não sei se você já leu alguma coisa do Evinrude, se você já passou por essa literatura, ou se você já leu alguma coisa do Christopher Small. Ele é antropólogo, Evinrude é musicoterapeuta. Não sei se você passou por essas literaturas, mas eles falam praticamente o que você falou também, né? Então, valesse a pena dar uma olhada nessa escrita, né, desses dois autores também, né? E talvez ter um musicoterapeuta na tua equipe, talvez fosse uma contribuição bem positiva, né, para ajudar a compreender um pouco o manejo, né? Você falou de construir uma intervenção em música, né? Então, até para ir ao encontro de situações mais saudáveis, né? Potencializar esses aspectos mais saudáveis, né? E o quanto a coesão pode fazer isso. Então, no manejo desses elementos, no manejo da forma de colocar a música ali, não sei se você pensou nisso também, na forma de montar, né? Uma questão que talvez somasse contigo também isso. Não puxar a saúde, porque o que você apresentou é tão próximo, é tão verdadeiro, né? O que você apresentou, que é da música das pessoas, e o que a música faz bem para as pessoas. Independente de musicoterapia ou não, a música faz bem para as pessoas quando elas assim o querem também, né? Então, é por aí, mas bem interessante a proposta mesmo. Não, eu agradeço. Como que é o nome da senhora? É a Clara. Clara. Obrigado. A gente, eu acho muito interessante, né? Aqui o pessoal do NIH tem proposto. E é uma coisa que eu tento deixar muito claro para os meus alunos. Eu dou uma disciplina, inclusive vou dar ela agora no próximo semestre, no semestre de outono, que a gente chama, que é Psicologia e Ciência da Música. E deixar muito claro para os alunos, né? O que é a diferença entre musicoterapia
e o que a gente tem chamado em inglês de Music-Based Interventions, né? Que são intervenções baseadas na música, mas que não são necessariamente musicoterapia. Então, por exemplo, a Patrícia tem uma profissional no grupo dela que é musicoterapeuta, que está integrando essa equipe agora, e então, com a repetição, né, a gente vai replicar esse processo agora aí na UFABC e com o suporte de musicoterapeutas. Você sabe que quando a gente começou a pensar nessa proposta, o Rafa tá me olhando, não sei se vocês conseguem ver ele subiu aqui e tá aqui. Quando a gente começou a pensar nessa proposta, foi exatamente pensando, assim, né, eu sou psicólogo, essa é a minha formação, e eu não acho que, por exemplo, esse tipo de intervenção que a gente está propondo substitui um tratamento psicológico, por exemplo, né? E é a mesma coisa, acho que com musicoterapia. Eu acho que uma intervenção desse tipo não substitui a necessidade e, inclusive, o benefício que um profissional de musicoterapia ou de psicologia pode trazer, né? Ah, uma coisa que a gente tem pensado é, será que a gente consegue criar alguma coisa, por exemplo, que professores da escola pudessem aplicar e para a gente poder escalar isso de um jeito que mais pessoas pudessem ter acesso. Eu fui dar uma olhada em musicoterapia, eu não sei como funciona no Brasil, eu sei que a Suelen também, né? A Suelen está fazendo a formação em musicoterapia e a Suelen tá envolvida nesse processo desde o começo. Mas uma coisa, aqui também a musicoterapia é um grau que requer bacharelado e mestrado. Ou seja, a gente também não tem profissional o suficiente. Então, será que a gente conseguiria? E a proposta foi: será que a gente consegue criar alguma coisa que seja simples, que não requeira um grau muito elevado de ensino, para que isso seja replicável de maneira mais fácil? Mas eu acho super válido, Clara, o que você me permite chamar de você, o que você compartilhou, porque eu acho que, e essa é a beleza de um projeto como esse, né? Você conseguir juntar pessoas que pensam numa mesma coisa a partir de perspectivas ou a partir de diferentes perspectivas para enriquecer. E eu acho que não conheço esses autores, vou pedir para você me mandar, eu ficaria muito feliz em poder ler um pouco sobre. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se tem imagem, né? Porque aqui está dizendo que o vídeo foi interrompido. A Meu gente nome não. é Eleia. Só para compartilhar, assim, eu faço parte de uma, chama assim, Magnífica Orquestra de Músicas do Mundo, mas é bem informal. E a gente canta músicas do mundo, diversas, né? A gente traz as pessoas de fora para ensinar para a gente. E ontem nós fizemos uma apresentação para aniversário de 50 anos, chama-se Casa do Migrante, Missão Paz, aqui em São Paulo. Então, tem migrantes de vários países lá. Eu não sei como iniciar o vídeo aqui, eu não estou achando a opção, me desculpa. É Sem estranho, problema. porque ele está habilitado, viu? Deveria conseguir, em princípio. Eu não sei, talvez seja algum problema com a configuração do seu computador aí, do seu Zoom. Deve ser, mas eu não consegui encontrar nenhum lugar aqui onde eu posso acessar. Eu prefiro então falar rapidinho só. Sem problema, Eleia. Então, aí essa apresentação ontem, né, nós tínhamos diversos migrantes lá, né, do Congo, do Afeganistão e outros lugares. E como nós cantamos várias músicas, cantamos algumas músicas desses dois grupos principalmente. E as pessoas se manifestam com muita alegria mesmo, né? Inclusive tem espaço para a gente chamar e eles dançam, né? E outras pessoas vêm e começam a participar assim, a manifestação de alegria dessas pessoas contagia todos, né?
Então, eu queria só partilhar. Aí, se alguém quiser, depois eu posso até mandar alguns vídeos, mas não sei como é que eu faço para ter contato. Olha, Era isso. obrigado por compartilhar. Eu acho que isso é uma coisa muito interessante, né? Acho que todo mundo tem, ou muita gente vai ter alguma experiência, né? De alguma vez que, tipo, ai, eu lembro de ter cantar e isso me causa isso. E o que a gente precisava fazer era só, o que a gente precisa fazer agora, Elé, a gente consegue te ver. É, é só tentar sistematizar isso, né? Da melhor forma possível, começar a fazer isso, fazer disso um campo de pesquisa, porque a gente sabe, acho que no dia a dia, né? E vai dizer, nossa, é verdade. A maior parte das pessoas tem alguma experiência com música comunal e com o benefício que isso traz para a saúde mental de alguma forma. Obrigado por compartilhar. E daí acho que a Patrícia que vai poder te ajudar e dizer como você poderia compartilhar um pouco desses vídeos. Então, a gente tem o nosso contato. Eu vou passar aqui no chat também o link da nossa página, tem os contatos lá, enfim, para quem tiver interesse, né, em entrar em contato, ou mesmo conhecer um pouquinho mais, né, do que o nosso grupo faz. Não sei quantos de vocês já participou aqui de outras conversas. Eu vou deixar aqui no chat, tá, para vocês. Gabriel ou Amanda, vocês conseguem colocar no chat, por favor? Mais alguma pergunta, gente? A gente está acabando aqui nosso tempo. Ou algum comentário? Não? Bom, então acho que a gente encerra por aqui. Quero agradecer de novo, mais uma vez. Myron, obrigada pela conversa. Estou curiosíssima agora para ouvir, né, os resultados disso tudo. Também. Vamos programar uma próxima já, né? Vamos sim. O Bravo assustou. Vamos logo. Acho que a gente vai ter. Eu sei que a Mari, o pessoal está planejando trabalhar com os dados até o final de junho. Uhum. Aí a gente já tem uma fila de aluno para começar a mexer com isso e vamos ver. Ótimo. Maravilha. E obrigado, pessoal, que está aqui acompanhando a palestra. Obrigado a todos, a todas. Mês que vem, dia 1º de julho, temos a próxima. Esperamos todos vocês, então, de novo aqui. Obrigada. E até mais. Obrigado, Patrícia. Obrigado.